Até aqui o Senhor já falou muito conosco, né? Já nos abençoou, né? Claro que Ele nos abençoou desde o momento que nós nos levantamos, abrimos nossos olhos, porque o Senhor nos concedeu a vitória de deitar, dormir, como foi citado aqui na oração do irmão Klebe, né? E acordar, né? E estar aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Todos nós às vezes temos uma dificuldade, mas quando nós caminhamos na graça, né, pedindo a Deus socorro, Ele sempre vai nos abençoando, glória a Deus. Eu vou tentar expressar aqui uma palavra, né? Não sou pregadora, né? Mas quero tentar expressar junto com os irmãos uma palavra para o nosso coração. Que os irmãos abrem a sua Bíblia, glória a Deus, aleluia. Em Mateus 8, glória a Deus, aleluia. É muito bom, né? Hoje eu passei o dia meio ruim, com a perna doendo, quase para subir a escala estava meio difícil, mas quando eu vim para a igreja ainda estava sentindo doença, ajoelhei ali na hora de levantar, eu falei, meu Deus, essa dorzinha aqui para me levantar, me segurando, mas graças a Deus não estou sentindo a dor agora, né? Que o Senhor Jesus venha continuando me abençoando, em nome de Jesus, e abençoando cada um de nós. Quando nós cremos, Ele opera nas nossas vidas, glória a Deus, aleluia. Amém? A igreja já abriu a Bíblia, né? Mateus 8. Glória a Deus, aleluia. Mateus 8. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões seguiam. E eis que um leproso, tendo aproximado, o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou, lhe dizendo: quero, fique limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Glória a Deus, aleluia, né? Nós vemos que, né, e Deus, Ele opera sobre a nossa fé, aleluia. Deus, quando nós nos aproximamos do Senhor com fé, Ele entra com a sua providência, né, com o poder dEle sobre as nossas vidas e manifesta o poder dEle, aleluia. Mas nós não podemos pedir duvidando que o Senhor vai fazer, aleluia. Em Tiago 1,6 está escrito: peça com fé e não duvidando, né? Então nós não temos que duvidar que o Senhor pode operar na nossa vida, aleluia. Nós vemos um leproso, aleluia, se aproximando do Senhor Jesus, aleluia, pedindo para que o Senhor, né, o limpasse da sua lepra, glória a Deus, aleluia. E cada vez que nós nos aproximamos do Senhor Jesus, com o nosso coração aquebrantado, humilde, necessitado do poder do Senhor, Ele nunca diz não para aquilo que nós estamos precisando, aleluia. Às vezes não é naquela hora que pedimos, mas é no tempo do Senhor, né? Então todas as coisas têm um tempo determinado, está escrito em 13 Ache. E às vezes os problemas que estamos enfrentando têm um tempo determinado para que o Senhor entre com a cura, mas nós não podemos desfalecer a nossa fé, aleluia. Em Hebreus diz que a fé é o fim e fundamento das coisas que não se vemos, mas cremos que vai acontecer, aleluia. E também está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus, aleluia. Então nós temos que nos aproximar do Senhor, né? Lançar os nossos problemas nas mãos do Senhor, falar com Ele quando nós queremos, porque aqui o leproso disse, ele não implorou, ele não quis fazer barganha com o Senhor. Ele disse: se quiseres, Senhor, pode me purificar. Ele não quis, né, ponhar o Senhor na parede para que o Senhor abençoasse a vida dele. Ah, Senhor, se o Senhor não me purificar, eu não vou caminhar na tua presença, eu não vou me afastar das coisas que não te agradam, eu vou ficar do jeito que eu estou mesmo. Não, ele falou: se quiseres. Então ele falou com o seu coração cheio de fé, aleluia, para que o Senhor Jesus manifestasse o poder dele sobre o problema que ele estava enfrentando, glória a Deus, aleluia. Então nós não podemos nos sujeitar
as ansiedades, né? As coisas malignas, achando que Deus não está vindo ao nosso encontro, porque Deus está vindo ao nosso encontro, às nossas necessidades, aos nossos problemas, aleluia. Ele sabe até onde nós conseguimos caminhar com a dificuldade que estamos enfrentando. Nós só não podemos perder a fé em Jesus, aleluia. A palavra de Deus nos ensina que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte, transporta para o outro lado, né? E ele vai. Então esse grão de mostarda é pequeno, aleluia. Eu conheço uma mostarda, não sei se é a mesma mostarda, né? Uma que nós compramos na feira, fazemos refogada. Aquela mostarda, ela dá uma semente pequena, mas não sei se existe outra que dá uma semente menor ainda, né? Mas então a nossa fé é importante para nós alcançar os nossos objetivos, aleluia. Quando nós recorremos ao Senhor, Ele sempre está dizendo, pela sua fé, né? Aleluia. A mulher do fluxo de sangue, glória a Deus, aleluia. Quando ela foi até Jesus, aleluia, em Marcos relata que ela tinha, né, gastado os seus haveres, né? Tinha procurado os médicos, né? Tinha corrido para lá e para cá, há 12 anos sofrendo de um fluxo de sangue, de uma hemorragia, mas ela ainda não tinha encontrado, né, o milagre, encontrado a cura. Mas quando ela viu falar de Jesus, aleluia, o seu coração encheu de fé, aleluia, porque ela foi ao encontro do Senhor Jesus. Então ela não duvidou. Ela não falou, será que eu tocar nas orlas dele, eu vou ficar curada? Ela não disse isso. Ela disse, tão somente, se eu tocar nas suas vestes, ou nas outras linguagens, nas suas orlas, eu ficarei curada, glória a Deus, aleluia. E ela entrou, ela não olhou os obstáculos que ela ia enfrentar. Ela entrou no meio da multidão, ela foi cambaleando e ela tocou com a sua fé nas orlas do Senhor, e ali ela recebeu os milagres dela, glória a Deus, aleluia. O Senhor ficou, né, ali perguntando quem me tocou, porque ele sentiu que no meio daquela multidão, verdadeiramente tinha uma pessoa que estava com fé inteiramente voltada para receber o milagre do Senhor, aleluia. E o povo começou ali a falar, né? Por que pergunta quem me tocou com tanta multidão, com tanta gente te apertando, né? Mas ele conhecia que tinha saído virtude dele através da fé daquela mulher, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. E aí ela foi, se aproximou, se prostrou diante do Senhor e disse que ela tinha tocado, porque ela cria que se tão somente ela tocasse, ela ficaria curada. E o Senhor disse para ela, vai, a tua fé te salvou, aleluia. Então pela fé nós alcançamos a vitória, nós alcançamos o milagre, aleluia. Então nós não podemos duvidar do poder do Senhor Jesus Cristo, porque Ele opera, e devemos sempre estar atento para receber o milagre do Senhor. Nunca desistir da caminhada, aleluia. Nunca achar que alguém está mandando nós se calar, porque nós já faz tanto tempo que estamos passando por um problema e ainda estamos passando, mas devemos perseverar. O cego Bartimeu também, aleluia, pela fé, ele alcançou o seu milagre, aleluia. O cego Bartimeu sentado à beira do caminho, glória a Deus, aleluia, e ele ali, mendigando, né, por ali, mas quando Jesus estava passando, ele começou a clamar ao Senhor, ele encheu o seu coração de fé, ele falou, hoje, com certeza ele pensou no coração dele, hoje eu recebo o meu milagre, hoje eu não vou precisar mais de ficar aqui pedindo esmola, o Senhor vai me curar. E ele teve fé, ele continuou clamando ali o Senhor Jesus, e muitos mandando que ele se calasse, mas ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor o atendeu, Bartimeu, aleluia. E o Senhor ali o perguntou para ele, o que queres que eu te faça, glória a Deus, aleluia. E ele respondeu, que eu torne a ver. Então ele já tinha vista, mas tinha ficado cego, e naquele momento ele estava passando por esse apuro, por essa necessidade de uma cura, e o Senhor disse, vai,
a tua fé te salvou. Então nós temos que esperar no Senhor com paciência, buscar a presença do Senhor, não desfalecer. Nós temos que resistir, né? Em Tiago 4:7 está: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, aleluia. Porque o inimigo, ele afronta a gente, né? Ele coloca na nossa mente que estamos passando por um problema, que o nosso Deus não vai curar, mas pela nossa fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo, aleluia, nós perseveramos, nós resistimos e nós não ficamos ansiosos, nós lançamos a nossa ansiedade no Senhor, porque Ele cuida de nós, aleluia. Aí o Senhor manifesta o poder dEle e nos abençoa. Então vamos perseverar, aleluia, porque é pela fé que nós somos abençoados, aleluia. Nós temos que crer que o Senhor tem nos abençoado, aleluia, porque nós vemos aqui, ó, eis que um leproso, tendo aproximado, o adorou, dizendo: se quiseres, pode me purificar. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor quis. Então o Senhor, Ele está sempre pronto. Ele nunca diz não para nós. Às vezes nós queremos no nosso tempo, mas é no tempo de Deus, aleluia. Ele quer que nós continuemos buscando, que nós continuemos clamando Ele, e Ele vai entrando com a sua providência para nos abençoar, aleluia. Então não vamos desistir, vamos sempre buscar a presença de Deus, porque se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós diremos a este problema: sai da minha vida em nome de Jesus, e eles vai sair para a glória do nome do Senhor Jesus, aleluia. Então, como eu citei, aleluia, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vemos, mas cremos que vai acontecer. Talvez estamos passando por uma dificuldade, por um problema, estamos olhando e não estamos vendo nada acontecendo diferente. Mas é naquilo ali que o Senhor vai operar, aleluia. Nós não estamos vendo, mas o Senhor vai operar pela nossa fé, pela nossa perseverança, por nós não desistir da caminhada, não desistir do nosso objetivo. Porque como o Senhor diz, né? A tua fé te salvou. Então essas pessoas que se aproximaram do Senhor, elas não só receberam a cura, mas receberam a salvação, porque o coração delas estava voltado para Deus, aleluia. Então nós temos essa fé no Senhor, nós perseveramos na nossa caminhada com Cristo, para a nossa salvação, e vamos alcançando, né, aquilo que nós precisamos, que nós desejamos, porque o Senhor sabe de tudo que nós necessitamos aqui na terra, aleluia. Ele conhece o meu problema, Ele conhece o seu problema, né? E nós clamamos, nós oramos, nós entregamos nas mãos do Senhor, e a nossa oração não volta vazia, tem solução para nossas vidas, aleluia. Nada é impossível para Deus, aleluia. Quando nós nos aproximamos com o nosso coração inteiramente voltado para o Senhor, as coisas vão acontecendo na nossa vida, aleluia. E às vezes nós podemos olhar para um problema que nós temos, ficar muito focado naquele problema, naquela luta que estamos passando, né, naquele momento, e a gente não consegue enxergar que lá atrás nós tínhamos um outro problema que era muito pior, e nós tínhamos entregado nas mãos do Senhor, mas agora nós nem estamos percebendo, porque estamos passando por outra, e o Senhor já nos libertou daquele lá, já nos curou daquilo que a gente tinha, né? Já nos deu aquela vitória que a gente pedia anteriormente. Então vamos ficar sempre atentos às vontades do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Não vamos, né, deixar que a nossa vida antiga, o nosso passado, aleluia, venha nos afligir. Nós vamos viver para Cristo, buscando verdadeiramente a fé que o Senhor vem colocando nas nossas vidas, aleluia, para que a gente possamos alcançar a vitória, alcançar, né, a nossa cura, aleluia. Nós vemos que um leproso, aleluia, era uma pessoa que ele era separado, né? Ele não podia se aproximar das pessoas, né? O seu problema era difícil. Hoje em dia, talvez, né, nós podemos ter uma lepra que também nós não conhecemos, mas o Senhor conhece todas as coisas e Ele entra com providência, aleluia. Então o leproso, ele se aproximou de Jesus. Nós vemos aquela passagem de 10 leprosos também, aleluia, que eles se aproximaram de longe,
ao Senhor Jesus, aleluia, porque eles não podiam se aproximar das pessoas, aleluia, eles tinham que ficar meio afastados, porque era considerado uma coisa perigosa, era um pecado, uma coisa que passava para as outras pessoas, aleluia, mas o Senhor, vendo aqueles dois leprosos ali, clamando, aleluia, também para que o Senhor o limpasse, para que o Senhor curava, o Senhor olhou para eles, né, e curou, e eles curaram, foram curados, né, foram mostrar ao sacerdote, e no caminho indo, quando eles obedeceram a palavra do Senhor, o Senhor dizendo, ide mostrar ao sacerdote, eles foram, eles não ficaram parados, eles não duvidaram, eles creram no coração deles que eles iam obedecer e o Senhor ia curar, aleluia, e eles foram curados, foi todos os 10 curados, aleluia, mas só um voltou para agradecer, aleluia. O nosso Deus, quando Ele quer fazer, aleluia, Ele faz sem medir as consequências, sem saber como a gente vai agir. Ele sabe no fundo como a gente vai agir, mas Ele entra e faz o milagre, aleluia. E às vezes muitos não voltam, muitos não permanecem na presença do Senhor para agradecer, não permanecem para dar testemunho, não permanecem para anunciar o que o Senhor fez na vida dele, aleluia. Mas ali um voltou, né? Então Deus, quando Ele quer fazer, nada pode impedir o trabalhar de Deus, porque agindo Deus, quem impedirá? Nada impede o que Deus tem preparado, o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, aleluia. Mas nós temos que perseverar, continuar buscando a presença de Deus, não sair da presença do Senhor. Nós vemos que no último versículo ele disse assim, ó, e disse então Jesus, olha, não diga a ninguém, mas vai e mostra ao sacerdote fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, ele sempre alertava, né? Eu fiquei me perguntando por que Jesus alertava para não falar, né? Mas aí eu percebi, né? Não sei se eu estou bem correta nisso, mas é porque ele queria que o povo se aproximasse dele, não só pelo milagre, mas sim pela salvação, né? Pela a palavra de Deus viesse e ficasse penetrada no coração, aleluia. Então ele queria que o povo viesse de inteira vontade, com fé, crendo, né, que Jesus veio para libertar, para salvar e para curar, né? Mas não só pela cura, mas sim pela salvação. Então Deus, Ele quer que nós nos aproxima dele com fé, buscando pela nossa salvação, aleluia. Não deixando que nada nos impeça de receber a salvação, aleluia. Não querer somente a cura. Ele até cura porque Ele é misericordioso, mas para que as pessoas depois possam lembrar dessa cura, para não, o Senhor me curou. E se o Senhor me curou, eu tenho que estar sendo grata, entrando pelas portas, ficando nos caminhos dele, né? Às vezes depois de um certo tempo, a pessoa vai lembrar do milagre que o Senhor fez e vai entrar pelas portas para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Então vamos nos aproximar sempre do Senhor com fé para a nossa salvação e para alcançar aquilo que nós desejamos para o nosso corpo físico, para a nossa vida financeira, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mas nós temos que perseverar, não sair dos caminhos do Senhor Jesus, né? Buscar sempre a presença de Deus, nos humilhar, orar, buscar, né? Não desistir, orar por salvação, orar por cura, orar por libertação, né? Deus tem nos dado essa autoridade para que a gente ore, para que as pessoas sejam libertas, para que as pessoas sejam salvas, aleluia. E através da nossa oração, da nossa fé, Deus manifesta o poder dele, trabalha no coração de vida e traz as pessoas para a casa do Senhor, traz para poder ver o milagre, né? Aleluia. Contar testemunho daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida é valioso, é grandioso, para que as pessoas venham crer também e querer participar, entrar pelas portas para receber uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de salvação, aleluia, porque verdadeiramente Ele liberta, Ele salva, Ele transforma, aleluia. As pessoas têm que continuar perseverando, aleluia. A pessoa disse para mim assim,
Eu comprei. Glória a Deus. A pessoa disse pra mim, eu comprei uma caixa de remédio para que eu possa parar de fumar, né? Estou tomando, mas esse remédio é caro. E eu vou tomando ele, mas tem que tomar 4 ou 5 por dia. Quando terminar a caixa, se eu não tiver mais dinheiro para comprar, o que eu vou fazer, né? Aí eu falei, vai orar, vai fazer um propósito com Deus, e Deus pode mudar a situação. Quando você terminar essa caixa de remédio, você não vai precisar mais de remédio. Você vai falar com Deus e Deus pode fazer um milagre e você alcançar a sua libertação. E não vai ficar precisando ser dependente do remédio por muito tempo. Basta você querer, porque quando você quer, você coloca nas mãos de Deus e Deus dá a vitória, aleluia. Se a pessoa tomar uma decisão, não se conformar com a vida ali que ela está levando, então Deus entra com providência, aleluia. A irmã leu aqui, glória a Deus, aleluia, em João, né? 8:36, aleluia. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nós temos que buscar ser liberta através de Cristo, aleluia. Às vezes, só com a nossa força, nós não conseguimos, aleluia, né? Glória a Deus. Então, hoje eu estou falando aqui sobre a libertação, que hoje é culto de cura e libertação. O leproso, ele foi curado, ele foi purificado, aleluia, porque ele se aproximou do Senhor Jesus. E se a gente se aproximar, nós alcançamos a libertação, nós alcançamos a cura, porque Ele é fiel e verdadeiro para cumprir a palavra dEle nas nossas vidas, aleluia. Então vamos crer e vamos buscar que o Senhor venha curar e venha nos purificar, né? Nos libertar, nos transformar, aleluia, limpar o nosso coração para que nós possamos alcançar o milagre que o Senhor tem preparado para nós, aleluia. Às vezes tem coisas que impedem nós de recebermos nosso milagre, aleluia. Às vezes tem coisas que impedem a pessoa de receber uma cura, aleluia. Às vezes a mágoa, o rancor, né, a falta de perdão impede a pessoa de receber o milagre, impede de receber a cura que está pedindo, aleluia. Então temos que buscar para que o Senhor venha limpar o nosso coração, venha purificar a nossa alma, venha nos transformar pela tua graça, pelo teu poder, pelas tuas misericórdias. Assim Deus vai agindo e vai nos libertando, aleluia. Cada dia nós temos que orar e dizer, Senhor, renova, vê se há em mim alguma coisa que não agrada, Senhor, e tira de mim, Senhor. Me ensina, Senhor, a buscar a tua presença, me ensina, Senhor, né, ver o que não está te agradando, porque aí Deus vai limpando e Deus vai purificando e o milagre vai acontecendo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então vamos buscar a presença de Deus, porque assim como o Senhor o limpou, a lepra desse homem, purificou ele dessa lepra, aleluia, ele também é poderoso, aleluia, para nos purificar do nosso pecado, purificar daquilo que está atrapalhando nós de receber a cura, de receber as bênçãos do Senhor Jesus, aleluia. Porque às vezes nós pedimos, mas não sabemos como pedir, pedimos duvidando, pedimos sem fazer aquilo também que o Senhor quer que a gente faça, aleluia. Nós só queremos receber, mas não queremos fazer nada para o Senhor, não queremos dar nada em troca para o Senhor, não queremos caminhar para a casa do Senhor, não queremos às vezes vir para a casa de Deus, não queremos sair para fazer a obra do Senhor, né? E a palavra de Deus nos ensina que enquanto nós fazemos para Deus, Ele está fazendo na nossa casa, Ele está fazendo na nossa família, aleluia. Então vamos fazer mais, vamos buscar mais, aleluia, vamos nos aproximar mais do Senhor, para que cada dia Ele venha nos limpar e nos purificar, aleluia, para que nós possamos alcançar as promessas dEle na nossa vida, aquilo que Ele tem preparado para nós, aleluia. Não vamos deixar que nada nos tire da presença do Senhor, aleluia. Então essa palavra é para que nós venhamos ter fé, aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus, aleluia. Nós temos que continuar tendo fé, buscando a presença do Senhor, para que nós possamos alcançar aquilo que nós precisamos, aleluia. Não vamos pedir duvidando, como está em Tiago, que eu já falei, né? Tiago, peça com fé, mas nada
duvidando. Aleluia. E assim o Senhor vai entrar com providência na nossa vida. Então vamos entregar nossos problemas, vamos pedir com fé ao Senhor para que Ele venha nos purificar. E ainda que demore um pouco para Ele chegar, mas persevere, porque Ele entra com a providência, aleluia. Porque às vezes é no tempo dEle que Ele vai te abençoar, aleluia. E Ele vai te dar vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E assim, eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, e as palmas voltam ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido os obreiros aqui na frente. Irmãos, Deus falou fortemente aos nossos corações hoje sobre o entrar dentro da casa do Senhor com o propósito de ser abençoado e não duvidar. Nossa irmã Olga trouxe a palavra aqui. Muitos anos atrás, meu pai estava na igreja e ele tinha um caroço bem grande na mão, assim. O importante de entrar na igreja é cultuar, assim. Cultuar. Ele tinha um caroço na mão, ele batendo palma, cantando corinho, tumor saiu, um caroço saiu da mão. Então, irmãos, porque estava batendo palma para o Senhor. Quando entremos dentro da casa do Senhor, como nossa irmã Olga ministrou hoje, Deus, Ele ouve a nossa oração, Ele quer ouvir o seu clamor. Amém? Vamos estar orando com o Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Deus Todo-Poderoso, aleluia. Estenda as mãos para cá, em nome do Senhor Jesus. Glorioso Deus, maravilhoso, eterno, poderoso Pai. Meu Deus querido, aqui está o nome do Sinoel, Senhor, que se encontra ainda internado, e a Vitória, Senhor, que não está com saúde. Meu Pai querido, que nesta noite, ó Pai amado, nós te pedimos. Meu Pai querido, que este hospital, Senhor, seja visitado pelo Espírito Santo do Senhor. Não só ele, não só a Vitória se encontra enfermo nesta noite, mas muitas pessoas se encontram enfermos, Senhor, e tem uma igreja orando e clamando em prol de vida, Senhor. Pessoas descendo na madrugada, Pai querido, orando por vidas, por pessoas que muitas vezes nem conhecem, Senhor. Mas o clamor está ali, Senhor, e nós cremos na providência do Senhor. Pai querido, aqui estão essas fotos, Senhor. Aqui está, meu Deus querido, fotos de família, Senhor, de jovens, ó Pai querido, de irmãos e irmãs que precisam, Senhor, de um milagre, de uma resposta, de uma libertação difícil, Senhor da glória. Ó Senhor da glória, de uma restauração familiar. Meu Pai, que nesta noite, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós te pedimos em favor dos lares, que todo mal saia com seu livramento, Senhor. Ó Pai querido, guarda aquilo que foi dado aos teus servos, aquilo, Senhor, que com amor o Senhor concedeu, que os seus servos conquistassem. Pai querido, Deus maravilhoso, venha brindar nesta noite e repreender todo o mal, meu Pai querido, todo espírito de inveja, todo espírito de perseguição da vida do teu povo, toda seta de amor, que espírito de enfermidade saia em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que as bênçãos do Senhor estejam sobre as famílias, sobre os lares, sobre a vida de cada pessoa, Senhor. É isso que te pedimos e declaramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, vamos aproveitar e vamos fazer o corredor dos lares. Glória a Jesus. Eu gosto de que os irmãos da casa preguem a palavra, porque os irmãos da casa são prudentes. Olha, ainda falta 7 minutos para o culto acabar, então tem como fazer corredor dos lares, tem como você fazer o que é necessário. Vamos estar orando?
Os irmãos que estão no corredor, clamem em alta voz. Nossa irmã Micaela, se puder louvar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Meu Pai, que ele recebeu o milagre da oração. Pai, que o Senhor conhece, enxerga, Senhor. Pai, que nós estamos nos questionando. Por isso, Senhor, venha guardando, venha livrando, Senhor, da glória. Pai, venha purificando. Pai, querido Deus maravilhoso, que as suas mãos e poderes sejam sobre ela, sobre o seu filho, sobre a sua família. Hoje a noite onde você me chamou, esperei com todo o